Isso vai acontecer. Como é que isso vai ser resolvido? Tem diversas discussões na ONU. Né? Vamos taxar as grandes empresas de tecnologia, aumentar o imposto e criar uma renda universal até essas pessoas aprenderem e voltarem para o mercado de trabalho? Talvez seja um caminho. Eu acho até que provavelmente seja o caminho mais viável. Outro caminho que eu gosto muito mais, mas ele requer o governo e a instituição privada e as escolas trabalharem muito rápido, é capacitar essas pessoas. Quanto mais rápido a gente mostrar o que é a inteligência artificial, o que ela pode fazer e como você, humano, como você, Brian, pode usar isso no dia a dia para se tornar um profissional mais produtivo, eficiente e criativo, menos pessoas eu vou ter despreparadas, menos eu vou precisar aumentar a taxação de imposto, menos eu vou precisar de uma renda universal básica. Então, são dois caminhos únicos, não tem. Todos os outros caminhos de vamos barrar a inteligência Não dá, artificial né? é impossível. A gente vive num mercado produtivo. Ninguém vai querer parar algo que traz. Hoje, se desligarem o chat GPT, eu vou voltar a fazer 1/3 do que eu estou produzindo, porque eu uso inteligência artificial e chat GPT é uma, né? Outro dia eu coloquei um post no LinkedIn, eu já gasto em média, como pessoa física, não estou nem falando da empresa, US$ 150 em ferramentas de IA no meu dia a dia. E aí no começo eu falei, nossa, peraí, vou tirar essa conta do meu cartão de crédito, não faz sentido. Quando eu coloquei as ferramentas, todas são indispensáveis. É um chat GPT que me ajuda em pesquisa, é um Perplexity para fazer uma pesquisa mais acadêmica, é uma ferramenta que entra nas minhas reuniões virtuais, capta todo o áudio, já gera a ata de reunião e já dispara para todo mundo. Como é que eu vou tirar isso? É uma ferramenta de automação que responde e-mails automaticamente no meu lugar, é uma ferramenta que cria sites. Então, quando eu olho, eu falo, não consigo mais trabalhar na velocidade do que eu estou produzindo sem essas ferramentas. Em algum momento, todo mundo vai precisar chegar nisso. Como é que eu produzo mais utilizando as ferramentas? Então, mas olha só, eu vou pensar dois pontos que você falou que eu achei super interessante. Você falou de modos de produção de milhares de anos atrás, como mudaram para cá, e você falou de tendências agora para o médio prazo. Vamos colocar 5 anos, 10 anos. Eu lembro que, lendo história, e gosto muito disso, sei que você também, 2.300 anos atrás, Aristóteles olhava para as fiandeiras ali nas rocas de Fiara e falava o seguinte: o dia que uma máquina fizer o trabalho delas, elas vão poder diminuir a jornada de trabalho e vão poder dedicar a vida a outros aspectos além do trabalho, à espiritualidade, ao desenvolvimento humano, físico e tudo mais. Quando a gente pensa hoje, olhando para frente, a gente vê que realmente a inteligência artificial ela vem para cobrir uma parte que ela aumenta a produtividade e ela diminuiria também a demanda de exposição de horas de trabalho incansável que hoje as pessoas têm para produzir trabalhos que ela hoje já consegue replicar e muitas vezes fazer melhor até do que as pessoas. Então, daria para sobrar tempo. E considerando essas competências que a inteligência artificial hoje provê, eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem uma visão muito semelhante, holística do ser humano. A gente sabe que o ser humano tem uma mistura de hard skills, soft skills e competências essenciais que são aquelas mobilizações para a ação, para o trabalho. É como conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, saber como fazer, habilidade, saber fazer e atitude, querer fazer. Perfeito. Então, desse mix, que competências você diria, olhando para a sua perspectiva de futuro, que a pessoa deveria desenvolver hoje para poder não só tirar o melhor proveito da inteligência artificial, mas finalmente viver melhor, viver de uma forma mais harmônica, considerando que a máquina pode ajudá-la a cumprir parte das próprias tarefas e pode cumprir parte das tarefas mesmo, integralmente. Quais são as habilidades, as competências que você identifica que até não muito tempo atrás elas eram pouco relevantes, mas que hoje, para viver nesse novo mundo, você recomendaria que uma pessoa, que um ser humano desenvolvesse para poder coabitar e coexistir com a máquina trabalhando harmonicamente? Perfeito. Vou tomar como base muito o Fórum Econômico Mundial. Eles fazem um relatório anual chamado Future of Jobs, que traz muito disso e eu acho que ele tem uma boa essência. E indiscutivelmente está dividido em duas frentes, né? As habilidades técnicas e as habilidades comportamentais, famosas hard skills, soft skills. Em termos de habilidades técnicas, e não estou falando para um especialista em tecnologia, eu divido o mercado agora em dois grupos.
aqueles que criam tecnologia e aqueles que usam tecnologia. Quem cria tecnologia vai fazer uma faculdade de engenharia da computação, vai fazer uma faculdade de ciência da computação, e é quem vai criar as novas inteligências artificiais, os novos aplicativos. E, super importante, é um grupo reduzido de pessoas que tem essa paixão e vai trabalhar aí. Existe um outro grupo de quem usa, né? E ou você está no grupo que cria, ou você está no grupo de quem usa. Se você não está em nenhum desses dois grupos, pelo que o mercado está falando, em 3 a 5 anos você vai ser um analfabeto digital e o impacto para conseguir entrar no mercado de trabalho vai ser o mesmo, infelizmente, de uma pessoa analfabeta hoje, que quase não tem oportunidade. Então, vamos falar para quem usa a tecnologia, que é quem o foco aqui, que é a gente de negócio. Eu não vou nem falar para quem cria. Para quem usa, existe um set hoje que a gente está chamando de AI Skills. As habilidades básicas para eu trabalhar na era cognitiva, na era da inteligência artificial. Em termos de habilidades técnicas, né, são 4 grandes habilidades. AI Foundation, entender o que é inteligência artificial e como ela funciona, para tirar o medo e eu saber usar a ferramenta. Se eu não sei operar o que é uma faca, eu vou me cortar e ter um desastre ali. Então, eu preciso saber usar. E gosto muito dessa referência com a faca, porque todo mundo fala, quando é que uma pessoa tem que ter acesso à inteligência artificial? É uma criança desde cedo? Ela vai emburrecer se ela tiver acesso? Para mim, o exemplo da faca é igual. Você tem filho, eu tenho um filho de 18 anos. Se eu nunca deixasse ele ter acesso à faca, hoje com 18 anos ele não saberia comer, cortar os alimentos. Mas se eu pegasse uma faca de sushi man e entregasse na mão dele com 3 anos, o desastre seria terrível. Então, tem que ser introduzida desde cedo, mas com os limites. E o melhor modelo é esse, o mesmo limite da faca. Meu filho teve acesso a uma tesoura no começo do início dele escolar, que sem ponta e que não cortava. Mas ele soube operar, segurar até ele chegar, né? Começou com uma colher, garfo, até ele chegar na faca. E então o AI Foundation é o primeiro grupo que traz isso. Desmistifica o que é IA, o que é ferramenta e como eu passo a usar. Depois a gente tem AI Prompt, que vem muito da engenharia de prompt, que nada mais é do como eu vou aprender a fazer as perguntas certas para ter as respostas certas da inteligência artificial. É uma habilidade essencial, que no fundo é saber perguntar. Envolve construção de prompts, construção de linguagem, comunicação, mas é a arte de perguntar, que nenhuma escola preparou a geração que está trabalhando agora para isso. Ninguém na escola, ninguém teve na escola aula de como perguntar. Era o inverso. A professora pergunta, o aluno responde e responde a resposta certa e decorada para passar na prova, né? Então agora, engenharia de prompt, saber perguntar, embora tenha um nome de engenharia, não tem nada a ver com engenheiro. É o desenvolvimento de saber perguntar, em outras palavras, saber se comunicar com a máquina. Terceiro é AI Automation. Como é que eu olho para as minhas atividades do dia a dia e começo a olhar elas como um processo e quais dessas tarefas são repetitivas que eu consigo simular e saber o resultado esperado. Não que eu sei todo o resultado, mas essa atividade é um processo e quando eu faço ela, ela tem um resultado esperado. Vou dar um exemplo muito simples. Agendar uma reunião hoje, ela é uma tarefa repetitiva e ela tem o resultado esperado. A pessoa vai me falar a data, que pode fazer uma reunião comigo, eu vou olhar na minha agenda se eu tenho ou não já um horário disponível. Se eu tenho aquele horário disponível, eu vou criar um invite e tenho que disparar o e-mail daquela agenda para a pessoa. Isso é uma atividade repetitiva. Hoje eu não faço mais. Eu tenho no WhatsApp um agente de inteligência artificial que eu falo, olha, eu quero marcar uma reunião com o Brian na próxima segunda-feira, 15 horas. Ela já vai ver se tem horário ou não, vai falar, tem horário, quer que eu marque? Ela já marca e dispara o e-mail. Então, AI Automation é automatizar tarefas. E isso não tem nada a ver, de novo, não estou falando para quem cria tecnologia, estou falando para quem usa. E a última é o AI Coding. Alguns desenvolvimentos, como criar um site, uma página de captação de dados de um cliente para minha empresa, a minha página pessoal, né? Como a gente está falando de uma ferramenta que lê a internet, lê todos os dados, para eu não desaparecer, assim como uma empresa tem o seu site, todo profissional deve ter o site dele com o nome dele e lá ter as informações do que ele sabe. É ali que a inteligência artificial vai se basear para trazer informações. Criar essas aplicações hoje com AI não requer conhecimento de tecnologia.
Uma pessoa que sabe conversar com a máquina, ela já cria o teu site, coloca no ar. Então, são 4, né? AI Foundation, AI Prompt, AI Automation e AI Code. Essas são as habilidades técnicas. E nas habilidades comportamentais, adaptabilidade. Eu treinar e entender que todo dia eu vou ter que me adaptar ou a uma ferramenta nova ou a um processo novo. Se eu sou aquela pessoa que me amarro a um determinado tarefa, se eu gosto de fazer a minha agenda e não vou deixar uma máquina fazer, eu vou morrer fazendo isso sozinho. E todo mundo já vai ter uma IA fazendo para ele. Então, adaptabilidade, aprendizado contínuo. Não dá mais para um profissional falar, poxa, eu fiz ensino superior, mestrado, doutorado, não preciso mais estudar, agora eu só vou vender o meu conhecimento. O conhecimento deixa de ter valor, eu preciso estar aprendendo sempre algo novo. Isso não significa estar dentro de uma sala de aula o tempo inteiro, é um excelente lugar, é uma forma, e durante a vida, determinados momentos que eu tenho tempo maior, eu vou usar essa forma, mas quando eu não estou com tempo, se eu venho, como eu vim de São Paulo para cá, para o estúdio, 1 horinha de trânsito, liga um podcast, liga um curso online e você aprende. E as outras 2, pensamento crítico, saber criticar o resultado que a inteligência artificial trouxe. Então, eu comecei minha trajetória na incubadora da PUC do Rio. Então, o meu sócio, ele fez informática na faculdade, eu fiz engenharia de produção. E por mais que eu tivesse feito engenharia de produção, que teoricamente para você trabalhar em indústrias, em fábricas, hoje eu digo que o que eu produzo são PowerPoints, né? Então, eu sou engenheiro de produção de PowerPoints. E o meu sócio, quando ele terminou a faculdade dele de informática, o trabalho de conclusão de curso dele, a monografia que ele fez, deu origem à tecnologia que a gente criou lá na incubadora. Eu, por exemplo, quando fiz o meu trabalho de conclusão de curso, serviu para nada, né? Serviu para nada. Mas o dele serviu para alguma coisa. E a gente criou a empresa a partir dali, que no final acabou se transformando numa startup de tecnologia de precificação para e-commerce. E era uma startup B2B. Então, aquele desafio todo que é empreender no Brasil, aquele desafio que você sabe. E foi aí que tudo começou, e tentando achar um problema, para depois tentar achar um cliente que conseguisse, com a nossa tecnologia, criar um produto ou serviço que resolvesse essa dor, e aí criar um modelo de negócio escalável, receber investimento, o dinheiro quase acaba, contratar as primeiras pessoas, criar uma cultura para o negócio, expandir para São Paulo. Todas essas fases nós passamos e foi uma etapa de vida muito divertida. Então, poder empreender e no final dessa jornada, dessa primeira empresa, nós acabamos fazendo algumas fusões, compramos algumas empresas e no final juntamos essas empresas todas e vendemos ela para o nosso principal cliente. Olha só, uma história super, super bacana, com todas as etapas possíveis e imagináveis acontecendo ao longo da jornada, mas uma curiosidade minha. Engenheiro, como também sou, a gente tira o nosso CREA e eu costumo sempre dizer que todo engenheiro já merece o meu respeito quando coloca um CREA na mesa, como pessoa. Mas e aí? A gente sai com uma cabeça voltada para processos, muito hábeis nos números, muito hábeis nas conexões lógicas das coisas. A gente sempre gosta de terminar as nossas exposições com aquele como queríamos demonstrar embaixo ali. Como é que é isso indo para um lado corporativo, onde o primeiro desafio, a primeira missão é você interagir com pessoas, perfis completamente diferentes. Como é que foi para você isso? Sair da engenharia e ir para esse mundo empresarial, não de uma empresa já consolidada, quando você tinha um cargo, um job description, um chefe, subordinados e atuando no meio. Você pegou ali a coisa na construção. Como é que é isso para um engenheiro? Conta aí, Valbo. Um grande desafio, porque minha cabeça lógica, racional, exatamente esse ponto que você citou, de a própria busca pelo curso da engenharia, assim como o curso da administração, até um pouco da economia, principalmente administração e engenharia são 2 cursos, porque o mestrado depois eu fiz na administração. Mas ambos os cursos têm essa característica de ser um curso generalista. E ao ser generalista, abre um leque possível de você testar, experimentar, até você descobrir o que você quer. Por um lado é muito bom, porque tem esse leque, por outro lado é o difícil de você, a dificuldade de você efetivamente descobrir o que você quer. Então, o que eu tive a oportunidade, por estudar na PUC do Rio, de ter acesso também a um ecossistema empreendedor que a PUC do Rio, desde 1995, já tinha. Nossa. Eu entrei na faculdade em 2003. Agora vamos revelar a idade aqui. Em 95 começou o ambiente empreendedor na PUC do Rio, com a incubadora, com a empresa júnior, com as aulas de empreendedorismo. E eu peguei todas elas nas minhas eletivas da engenharia. Então, entre cálculo e física, eu colocava ali uma matéria de empreendedorismo. E foi aí que esse mundo se abriu para mim.
Então, o mundo do empreendedorismo, para mim, a PUC, inclusive, valeu a pena, a PUC-Rio valeu a pena, porque eu pude fazer parte da empresa júnior, porque eu pude fazer as matérias de empreendedorismo, que era criação de negócios, atitude empreendedora, e poder desenvolver novas oportunidades e ser... Eu acredito que eu fui mordido por essa mosquinha do empreendedorismo já Lá na desde o começo. faculdade. Na faculdade. E aí eu trabalhei durante a faculdade, dos 4 anos e meio de engenharia que eu fiz, que eu antecipei 6 meses, né? Fui me organizando para isso. 2 anos na empresa júnior e 2 anos empreendendo com meus pais. Trabalhando com meus pais que são empreendedores, né? Então, com isso, foi a oportunidade que eu tive. Beleza, eu fiz engenharia na faculdade, mas em paralelo eu já tinha sido mordido pela mosquinha empreendedora. Quanto que a tua origem influenciou o teu posicionamento de vida, Vabo? Diretamente. Meu pai, de funcionário público, sentiu a coceira, que o Steve Blank chama de o chamado, né? Eu chamo de coceira mesmo. A coceira de empreender. E aí ele saiu da Rede Ferroviária Federal e foi empreender. Em paralelo, minha mãe começou como secretária da agência de viagens da empresa que ela trabalhava, cresceu para emissora nacional, emissora internacional, supervisora, gerente, chegou a diretora executiva, CEO dessa agência, e dali, ou seja, dentro do mundo corporativo, foi empreender no mesmo timing de vida com meu pai. Então, desde cedo, eu via o exemplo dentro de casa, até que quando eu estava ali na 7ª para a 8ª série da escola, eu comecei a frequentar a empresa. Olha. Então, eu ia terça e quinta à tarde, saía da escola, pegava o ônibus, pegava o metrô, ia lá para o centro do Rio, morava na Tijuca na época, fui para o centro do Rio e passava a tarde lá com eles, às vezes até o início da noite, às vezes eu voltava para casa dormindo, porque eles tinham que ficar até mais tarde. Então eu já estava meio que respirando. Nesse começo era uma influência indireta. Depois eu percebi que era uma influência hiperdireta. Porém, eu trabalhei 2 anos com eles, mas eu entendi que eu também tinha esse outro lado da educação. Então, por isso que eu saí para fazer o mestrado, para poder ser professor universitário. Mas, em paralelo, também queria empreender, do zero. E eu não quis seguir o caminho deles, porque eu também queria começar do começo, como eles viveram desde sempre. Eu queria também passar por essa experiência, porque eu também sentia a coceira, o chamado empreendedor. E eu fiquei dividido entre ser professor e empreender. No final, eu virei o quê? Professor de empreendedorismo. E empreendedor. E aí eu fico pensando o seguinte, gostaria de deixar uma última pergunta para você aqui, que é o seguinte. O mundo está caminhando para um desenvolvimento da tecnologia de uma maneira brutal, né? Hoje, muita coisa no digital, hoje gerações que leem livros cada vez menos, o pensamento ultra acelerado, a gente convivendo hoje em dia com 5 gerações ao mesmo tempo, né? Baby Boomer, X, Y, Z e geração Alpha, e dizem que já tem a próxima chegando aí. Para onde isso tudo está indo? Porque assim, a tecnologia tende a cada vez mais facilitar, de certa forma, a vida, o raciocínio do humano. Para onde isso tudo está indo, que você acredita? Para um desenvolvimento ainda maior da tecnologia, substituindo o trabalho humano. Como é que vai ser essa simbiose daqui para frente? Considerando que você tem filhos pequenos, eu também. O que você acha que é o essencial para ter em mente sempre, mesmo vivendo nesse mundo cercado de tecnologia por todos os lados? Olha, a gente já tinha falado que a gente ia fazer isso, tá? Que a gente deve fazer um outro podcast só para falar disso. Mas é muito legal essa pergunta, porque volta numa questão que tem me incomodado positivamente, né? Há um tempo, o que deixa a gente ser mais humano, o que define a nossa humanidade, né? Dado que a gente tem agora AI, IA fazendo muitas coisas pra gente, o que define a gente como ser humano, né? E é algo que você tem que pensar também, o que define você como ser humano, né? E eu vi um meme muito interessante esses dias, de um cara falando com outro sobre IA, falou assim, mas a IA dobra minhas roupas? Aí, não, a IA não consegue fazer isso aí, tá bom. Mas ela faz o meu café da manhã, ovos? Não, a IA não consegue fazer isso, mas ela consegue te falar a receita. Aí, tá bom, mas a IA consegue pentear meu cabelo? Não, a IA não consegue. Então ele falou, não, eu entendi então que a IA tá facilitando a minha vida, porque as coisas que são piores eu não consigo fazer com IA. Aí eu falei, realmente tá chegando uma parte que a gente tá resolvendo alguns problemas do dia a dia, mas são problemas que estão no nível muito intelectual, né? Ainda assim, a gente ainda fala aí sobre, mas quem... Então, eu postei esse dia no Instagram, né? Um podcast, né? Que vale a pena depois ver, que é o Diário do CEO, que ele fala exatamente isso, assim. O que eu tenho que fazer para me evitar ser tomado pela IA?
E a resposta é maravilhosa. Ele fala assim, você tem que treinar ser um encanador. Ela falou, encanador? Isso vai ser difícil aí atirar. Porque encanador é difícil. Você vai ter que ir lá, mexer as coisas, fazer, não vai ter muita tecnologia. Você vai ter que meter a mão na massa e fazer as coisas fisicamente, né? Então, tudo bem, pode ter robô, mas, cara, até a gente chegar no robô nesse tipo, vai demorar um pouco. Então, acho que pra onde a gente tá indo, né? Eu acho que a IA, ela escala muitas coisas. Eu acho que ela tem um certo nível de criatividade. Eu não quero me ater à definição do nome criatividade aqui, mas tá gerando coisas novas, tá? A partir de misturas de tópicos. Então, eu acho que é importante. Então, a gente falou ainda agora, né, Brad? Copywriting, definição de campanha. Isso tudo hoje é muito fácil de uma IA lançar, fazer e ter bons resultados. O que é difícil é você conseguir fazer a pergunta correta para a IA e ela responder de uma forma correta. E para você fazer a pergunta correta, para mim, tem que ter repertório, tem que ter experiência, tem que ter vivência, tem que passar por tudo isso. Não adianta você ficar o tempo todo, na minha cabeça, a gente não fez isso porque a gente veio do mundo real antes de ter AI, mas a gente vai ver as próximas gerações que nasceram com IA todo dia, ver se realmente eles viveram as experiências ou eles viveram a experiência através de uma IA. E eu não sei qual vai ser esse resultado, porque eu não sei, a gente não viu essa experiência ainda. Mas se alguém sabe muito sobre o Egito e nunca foi no Egito, é diferente de alguém que sabe como é lançar uma startup e nunca lançou uma startup, é diferente. Tem que saber fazer uma startup para ter noção do que está fazendo. Então, eu não sei até que ponto a IA vai trazer para as novas gerações uma pseudo-experiência, tá? Porque ela não passou por aquilo, mas ela vai ter todo o know-how de como deveria ter sido, mas ela não passou por aquilo. Então, qual é o impacto da experiência real da teoria que a gente tem? Então, acho que o que a gente tem que fazer com a IA é usar a IA para realmente chegar em lugares que a gente não chegava antes, mas executar ela. Porque se ficar só no âmbito da prática, a gente não consegue sair do lugar e não consegue ter a experiência que é para levar o repertório para a próxima pergunta que a gente vai fazer. Psicologia, onde ela entra aí? O que ela trouxe de esclarecimentos, de novos insights para você no meio desse contexto todo aí, sendo que você é um cara que vive no mercado, no mundo dos negócios mesmo, das empresas, das corporações. Como que a psicologia te ajudou nesse posicionamento que você tem hoje? Então, Eduardo, a psicologia, ela entrou com uma necessidade, né? Porque quando eu trabalhava e via muito mais a parte de propaganda e marketing, eu entendia muitas vezes as causas, né? De algumas coisas, mas não de todas elas, né? Ali, na hora que você fala de marketing, por vezes você está ali mais no efeito, né? Você está vendo ali como que aquela propaganda funciona, como que aquela estratégia de marketing funciona em relação aos seus públicos e você está vendo o efeito. Mas as causas ainda não estavam tão claras. Quando eu comecei a entrar na psicologia, quando eu comecei a me aprofundar, e principalmente na parte de neurociências, foi o momento que eu consegui caminhar mais na parte do estudo e do entendimento das causas do funcionamento do cérebro e do ser humano como um todo. Né? Porque o nosso cérebro ele tem alguns mecanismos. O nosso cérebro presta atenção em alguns tipos de estímulos relacionados a coisas específicas. Né? Às vezes o marketing te trazia muito mais uma conclusão, mas ele não ia atrás daquela razão por que estava ocorrendo. Que também funciona, né? Mas é uma coisa às vezes ineficiente. Às vezes, se você fica só no efeito, né, aquilo acaba sendo ineficiente. E hoje em dia a gente entende que eficiência é uma das coisas muito importantes nos negócios. E principalmente quando a gente fala de marketing, onde os orçamentos são muito grandes, né? Os gastos são muito grandes. Então, quanto mais você entender a causa daquele mecanismo, como ele funciona, né, qual é a origem daquilo, você vai ter mais possibilidade de fazer campanhas mais eficientes, discursos mais eficientes, lógicas de direcionamento daquela construção de uma estratégia, talvez de um acordo com um cliente, de um acordo com um determinado comprador ou vendedor, de uma forma muito mais eficiente. Ou economizando dinheiro, ou economizando tempo, ou economizando algo que hoje em dia é muito importante, a atenção daquele seu interlocutor. Todo mundo hoje está disputando atenção.
A gente está o tempo inteiro com milhares de estímulos disputando a nossa atenção. Então, quanto mais você conseguir ter um discurso persuasivo e forte, que você economize a atenção do seu interlocutor, mais ele vai dar razão para você, mais ele vai querer estar próximo de você. Quando a gente pensa em perfis comportamentais, que certamente é alguma coisa que tanto na neurociência quanto na psicologia você deve ter aprofundado bastante. Isso interfere na sua visão em como você deve se comunicar para estruturar, para fechar um grande negócio, para você se comunicar com aquela pessoa? Com certeza. O primeiro passo de qualquer conversa, de qualquer relação, é você saber escutar. Você tem que saber ouvir aquela pessoa que está na sua frente, né? Você precisa saber mapear qual que é a principal necessidade daquela pessoa. E seja uma necessidade física, né? Seja uma necessidade de estrutura de negócio, ou seja uma necessidade psíquica, né? Nós somos seres biológicos e psíquicos, né? Talvez a gente tenha outras matérias também, mas aqui a gente pode tratar disso, biológico e psíquico. E quando a gente fala de biológico, a gente tem aquelas questões que são mais materiais, né? Que é a necessidade que está tendo daquele acordo. Mas a lógica psíquica, a gente precisa saber ouvir muito bem antes da gente começar a agir. E isso vai dar toda a força na sua argumentação, toda a força naquilo que você vai estar podendo levar para outra parte. Quando você estuda psicologia e neurociência também, existem perfis comportamentais que, segundo o que você tem estudado, são perfis que a pessoa preserva a vida toda, ou a pessoa, na sua visão, na tua experiência, ela se transforma ao longo do tempo? No seguinte sentido, se aplica hoje um teste desses famosos aí do mercado, seja um MBTI, seja um DISC, que dá lá. A pessoa ela tem um perfil não dominante, extrovertido, não analítico. Como é que funciona isso? Isso, hoje em dia, quando você ajuda empresários, empreendedores ou empresas mesmo, departamentos todos, você respeita aquilo que a pessoa carrega desde a origem, da formação ali, da personalidade, ou são fatores que, na tua experiência, são moldáveis com o passar do tempo? Como é que funciona isso? Então, na minha experiência, as pessoas, muitas vezes, carregam um estilo, né? Ela tem um estilo de agir, né? Um estilo de se posicionar que muitas vezes ela carrega de um passado bastante longínquo. Às vezes vem da família dela, quando ela era pequena, até esses 7 anos de idade, que estruturaram nela alguns comportamentos que ela vem carregando, que faz parte de um perfil e que eu chamo de estilo, né? Mas tem outros comportamentos que, sim, as pessoas podem mudar, né? Sim, as pessoas têm essa maleabilidade e elas podem mudar do seu jeito de ser. E muitas vezes eu vejo que essas pessoas que têm essa capacidade de mudar, ela tem por trás uma busca de um autoconhecimento. É uma pessoa que está começando a reconhecer o que fazia sentido naquilo que ela está trazendo, o que ela faz sentido hoje em dia em cima do que você leva para ela ou que ela percebe no mercado e como dentro dela ela sente isso. Com isso, as pessoas conseguem ir mudando e conseguem trazer normalmente estilos que são mais equilibrados, estilos que efetivamente querem entender a razão das coisas, que estão apoiados em fatores de construção, né? Mas tem no mercado pessoas que ainda estão presas naquele estilo ali dos 7 anos de idade, tudo para mim, eu quero isso, né? É meu, é meu, é meu. E aí é questão também da gente saber lidar, né? Saber até que ponto faz sentido ficar investindo tempo ali naquele tipo de relação. A questão é o seguinte, alguém da minha geração X, como é que encontra, como é que conversa com alguém da sua geração para poder sair do anonimato? Quer dizer, os negócios podem estar em torno da pessoa, mas ninguém nem sabe quem ele é. Como é que uma pessoa da minha geração, seja um executivo, seja um consultor, seja um empresário, como é que ele sai do anonimato e se posiciona, pelo menos num primeiro momento, dentro do aquário onde costuma pescar ou dentro da piscina dos clientes, dos antigos ex-colegas aí de empresas? Como é que encontra alguém, por onde ele começa um trabalho de exposição? Perfeito. Eu acredito muito, principalmente agora com AI, que personal branding vai ser uma das coisas principais. Porque o que eu vejo hoje em dia no digital, até 3 anos atrás, você criava um curso, começava a criar conteúdo, a galera comprava, só via tráfego pago e acabou. Hoje em dia, as pessoas elas não compram mais o curso, elas compram a pessoa. Então,
o caso que a gente tem com a Júlia, por que que ele dá tão certo? Porque a Júlia, ela é uma criadora que o público se conecta com ela. E ela criou, durante 3 anos, um branding tão forte pessoal que as garotas que seguem ela, eu falo que é garotas porque a maioria das nossas clientes são garotas, tá? Tem uma base masculina, mas a maioria é garota. Elas se sentem melhores amigas da Júlia. E o que eu vejo, se você hoje em dia é uma pessoa que não tem muita exposição, isso é ótimo. Porque você tem uma coisa que um grande influencer, uma pessoa com muitos seguidores não tem, que é a capacidade de proximidade com o seu público. Então, vamos supor, se eu fosse executivo, a partir do momento que eu sou executivo, eu já tenho um label, eu já tenho meio que um prêmio de mercado falando, você é bom. O endosso. Exato. O mercado o mercado já provou que eu sou bom. Porque para eu virar executivo de uma empresa grande, eu com certeza tive que passar por vários desafios, tive que entregar muito resultado. Então, o conhecimento que você tem é legal, é um conhecimento bom. Mas, ao mesmo tempo, existem outras pessoas que talvez tenham menos conhecimento que você, mas que têm mais alcance que você, que vendem um produto parecido com o seu. Então, o que eu recomendo para qualquer pessoa que quer começar? Começa a criar conteúdos explicando o que você faz. E você lembra, quando você começou a criar conteúdo, é difícil, é chato. Talvez você olhe pro primeiro vídeo que você gravou, você sinta aquela vergonha alheia. É normal, é padrão. E você falava que tava ficando muito bom. Tava ficando bom, pô. Era a primeira vez que você tinha criado, mas. Obrigado pelo incentivo. Mas é padrão. Toda vez que você começa a criar conteúdo, vai estar travado. A câmera, ela intimida um pouco. Já aconteceu, pô, eu já vi pessoas, professores da Link, que são ótimos com plateia, conseguem dar uma aula incrível para 100 alunos, coloca uma câmera, trava. Mas é normal. Então, o que eu diria para esse executivo, cara, começa a gravar. Não tem estratégia, beleza, só começa a gravar o que você quer falar. Porque os seus amigos vão começar a entender o que você tá querendo dizer, ou com o que você trabalha, ou qual que é a sua especialidade. E a partir do momento que esses amigos começam a entender, o que eu recomendo? Ao invés de você tentar criar um curso online, ao invés de você tentar criar uma comunidade, faz o mesmo modelo que a Tesla fez, que eu acho incrível. A Tesla criou um produto muito caro para poucas pessoas. Com o dinheiro desse produto muito caro para poucas pessoas, ele criou um produto um pouco mais barato, mas continuando mais para um pouco mais de pessoas do que o primeiro, mas ainda para poucas pessoas. Com esse dinheiro eles criaram um produto mais barato para mais pessoas. Eles foram fazendo esse sistema. Então, o que eu gosto de mentoria? Primeiro é que o modelo de mentoria ele é um modelo que o ticket ele é maior. Então você consegue cobrar por uma mentoria no mínimo R$ 5.000 você consegue cobrar por um sistema de mentorias. Dá para chegar até 180 mil, 250 mil reais uma mentoria. A mentoria se fica muito próximo do seu cliente, então você entende de fato qual que são as dores dele. E criação de conteúdo é você conseguir pegar as dores que o seu potencial cliente tem e criar um conteúdo que resolva essa dor, pelo menos superficialmente. Para a pessoa falar, cara, beleza, esse cara entende o que eu passo, ele me trouxe aqui alguma forma de eu resolver isso, mas eu preciso de uma ajuda para dar o próximo passo. Então, quando você começa a se posicionar, mesmo que sem estratégia, só falando o que você acha que você gostaria de escutar sobre o seu negócio, sobre o que você entende, você já vai começar a se expor para esse público de pessoas que te conhecem, pode ser amigos, ex-colegas, e que talvez elas precisem do seu conhecimento. Aí você começa a vender essa mentoria, pode colocar high ticket, você pode começar um pouco mais barato, depende do quão seguro você está na mentoria. Você vai validando a sua metodologia, começando a entender quais são os tópicos que mais aparecem na mentoria para você, quais são os principais focos de dor. E aí você começa a gravar conteúdo em cima disso. Você também pode olhar para outras pessoas do Instagram ou do LinkedIn que estão postando conteúdo sobre a sua área e começa a modelar eles também. Só que aqui tem uma diferença que eu vejo muito do mercado antigo pro mercado atual. Conteúdo por conteúdo não vende mais. As pessoas querem saber quem que é o Brian. As pessoas querem saber quem é o Pedro. Elas querem entender, tá, beleza, por que eu vou contratar a mentoria ou o curso do dealmaking do Brian e não vou contratar a consultoria de dealmaking do Pedro? Que, querendo ou não, o mercado digital hoje em dia está muito mais amplo. Então as pessoas elas estão comprando de pessoas. Então eu vejo que essa parte de personal branding é muito importante. Quais são as bandeiras que você levanta, o que você acredita, mostrar um pouco do seu lifestyle. Eu sou contra você documentar a sua vida inteira e postar, eu não acho isso legal. Mas, por exemplo, mostrar que, no meu caso, eu adoro escalar. Então, pô, eu não crio conteúdo, mas toda vez se eu fosse criar conteúdo, eu estaria lá mostrando eu escalando, eu mostrando um pouco da minha rotina, eu mostrando eu indo pra Link, querendo ou não, eu sou estudante. Então, mostrar esse um pouco o lado mais humano também facilita com que você venda. E pra mim, acho que a última coisa que eu pensaria, antes até de criar a equipe,
Eu acho que hoje em dia, com inteligência artificial, você consegue ir do 0 até o nível 5 muito mais fácil, sem equipe. Que seria, tá, beleza, eu vou criar um plano de conteúdo, vou utilizar um chat GPT até para fazer roteiro inicialmente, vou focar durante 3 meses em criar esse conteúdo, criar essa base, educar as pessoas que já me conhecem no o que eu faço. Porque, por exemplo, eu tenho 4.000 seguidores, eu não crio conteúdo. Mas a maioria sabe o que eu faço, porque eu apareço em alguns podcasts, a Júlia me posta, eu apareço nos lugares certos, tem uma outra postagem no Instagram que mostra o que eu faço, mas a maioria das pessoas não tem isso. A maioria, sei lá, tem 1.000 seguidores, 2.000 seguidores e não lembra muito bem o que aquela pessoa faz. Então, eu focaria 3 meses nessa criação de conteúdo, educar os meus amigos, as minhas pessoas próximas, os meus colegas do que eu faço, aprenderia a me comunicar um pouco melhor de frente para as câmeras, e em 3 meses vai ter uma chance de um ou outro vídeo ter um resultado melhor do que o outro. Pegaria esse vídeo e investiria em tráfego pago. Não entendo, cara. Pega o chat GPT. Ó, tem um vídeo com 10.000 visualizações, quero impulsionar para conseguir mais seguidor. Como é que eu faço? Passo a passo. O chat GPT vai te passar um passo a passo. Investe uma graninha ali, começa a gerar novos seguidores. E aí, para venda de mentoria, é só você começar nos stories a postar. E, gente, então, se você é empresário e quer aprender a fazer melhores negócios, quer aprender a ter um sistema para você poder escalar a sua empresa de uma maneira um pouco mais didática, eu tenho essa mentoria. Se você quiser, me manda um oi na DM que eu te explico um pouco melhor. E eu vejo que essa é uma das maneiras mais fáceis. Depois, se você quiser escalar, aí você contrata um gestor de tráfego, você contrata um designer, você contrata um social media, você contrata um estrategista digital. Normalmente, mais ou menos nessa ordem que eu acabei de falar, porque o gestor de tráfego vai te ajudar a trazer audiência, o designer barra social media vai te ajudar a criar conteúdos melhores, o estrategista digital vai conseguir tocar essa equipe toda, mas logo de começo você já consegue fazer algumas vendas sozinho, você não precisa de uma equipe. A ida para o mercado via digital é um gasto ou é um investimento, na tua visão? Não tenho nem dúvida na resposta, né? Mas vamos contextualizar aqui. Quando você parte para o digital, você tem também que ter uma governança bem alinhada com isso. E não porque não ter uma governança digital também. Então, você tem uma presença no mercado digital, você tem que ter uma governança digital. E você começa com indicadores, KPIs, você tem que ter alguma maneira de avaliar aquilo que está acontecendo. Quantas pessoas viram o anúncio que a gente colocou? Quantas pessoas foram impactadas pelaquela mídia que a gente colocou no Instagram ou no Google? A partir daí, quantos daqueles que entraram em contato com a gente, que responderam àquela mídia? Desses que entraram em contato, quantos efetivamente mostraram um interesse, que a gente chama de leads qualificados, né? Mostraram o interesse de virar paciente realmente da clínica, no meu caso. E daqueles que viraram pacientes, quantos que efetivamente fizeram o tratamento? Que é um outro indicador importante. E os outros indicadores que nós médicos já estamos acostumados, né? Desses que fizeram o tratamento, quanto que deu certo, quanto que engravidou, quanto que a gravidez evoluiu até o fim. Então você precisa ter isso, claro, estou simplificando de uma maneira muito, muito sucinta. Mas se você não tiver números, não tiver indicadores, não souber analisar os números, porque ter os números é a primeira parte. Mas depois você tem que ter uma inteligência que vai analisar aquilo e dar caminhos. Aí é onde o mentor entra muito fortemente. Ter os números não é difícil. Hoje tem vários sistemas que fazem isso. Mas a análise de dados, isso não tem inteligência artificial que eu ainda conheça que faça melhor do que alguém que teve a experiência de vida. Então, resumindo a história, né, a gente trabalha com o famoso ROI, ROAS. Claro que vale a pena. A gente, na clínica, eu posso até abrir isso. A gente tem um retorno sobre o investimento de marketing de 30, 40 às vezes. Então é uma fábrica de fazer o negócio funcionar. Você investe R$1 e você recebe 40 de volta nos anúncios que a gente coloca. Funciona muito bem. No Mãe Vitaminas temos também nossos indicadores. A gente ainda é uma startup, ainda esses indicadores são mais discretos no momento, Tímidos. né? Tímidos. Chegaremos em ROAS de 200, porque num produto é muito mais fácil você escalar do que num serviço, né? A gente vai ter indicadores muito mais altos em breve. Mas é fundamental. Esse investimento no digital, ele traz retorno, o retorno é rápido, mas tem os seus desafios de você manter a qualidade naquilo. Agora, falando um pouquinho do mercado onde nós, por meio da Mãe Vitaminas, e você, por meio da tua prática clínica, né, como especialista em fertilização, em fertilidade humana. Vamos falar um pouco desse mercado específico e das mudanças que o comportamento humano vem trazendo nos últimos anos para cá.
Então, pelo que a gente conversa, e de novo, você já fala muito bem de M&A, eu falo alguma coisa com relação à fertilidade humana, vida da mulher e tudo mais. A gravidez sendo postergada, gerando ali oportunidades para negócios dentro desse setor, como, por exemplo, o laboratório de congelamento de óvulos que você tinha. A gente agora entrando de uma maneira pioneira, inovadora com esse produto, com essa super vitamina que suplementa e que dá base para a mulher conseguir engravidar em qualquer idade ou com a postergação da gravidez, ela tem um suplemento vitamínico que permite que ela tenha as melhores condições possíveis, não só para engravidar, mas para engravidar bem, para nutrir bem o embrião e a própria mulher ao longo de todo o caminho. Fala um pouco dessa mudança comportamental da vida da mulher moderna hoje, que vem sendo comentada, mas por nós vem sendo respeitada e suplementada como a gente pretende na Mãe Vitaminas. Conta aí um pouquinho. A gente continua nesse processo. Isso vem sendo cada vez mais agravado e é importante que hoje seja tão divulgado em espaços que anteriormente a gente não teria como falar disso. A gente está aqui num podcast de empreendimento, de empreendedores, de M&A, e de repente a gente está falando de fertilidade, porque é algo que a gente empreende nessa área. Então, de maneira geral, 15% da população tem infertilidade. Esse é um dado histórico da Organização Mundial de Saúde. Envolvendo homens e mulheres. Homens e mulheres. Embora tenha até um aumento hoje, eu acho que até um pouquinho mais, 18%, pode chegar talvez a 20% da população, em grande parte por causa das mudanças de estilo de vida que tanto homem quanto mulher tiveram nessas últimas décadas, principalmente as mulheres. As mulheres entraram no mercado de trabalho, elas tiveram a sua liberdade financeira, a sua liberdade profissional. Nós temos várias mulheres em posição de destaque, CEOs de grandes empresas, presidentes, administradoras, tem empresárias, empreendedoras, temos tudo que é possível a mulher atingiu e conquistou. Só que ela precisou deixar alguma coisa para trás, que foi a maternidade. Precisou fazer com que isso ficasse postergado na vida dela para que ela pudesse se capacitar, pudesse estudar, se desenvolver. E muitas vezes esse momento que ela está pronta para engravidar é depois dos 35, depois dos 40 anos, que é o momento que a gente sabe que a qualidade dos óvulos já não é mais tão boa. Mas explica essa questão da qualidade dos óvulos, porque apesar da longevidade ter aumentado, tem algumas características que a mulher preserva, que a natureza preserva na mulher. A qualidade do óvulo, quando que ela atinge o pico e a partir de quando ela começa o declínio e a partir de quando já começa a gravidez a ser algo complexo de ser administrado com segurança. O pico da qualidade dos óvulos é entre 20 e 25 anos. Depois começa a cair a qualidade e a quantidade também, mas de uma maneira ainda discreta. Agora, depois dos 35 e especialmente depois dos 40 anos, tanto o número quanto a qualidade já entram em resultados críticos. A mulher ainda não entra na menopausa, ela continua produzindo hormônios, ela continua menstruando normalmente, mas a chance de engravidar e o risco, principalmente de ter síndromes, aumenta muito depois dos 40. E aí é onde entra a medicina reprodutiva que pode ajudar com isso. Os tratamentos podem resolver essa questão da gravidez com segurança, a gente consegue ter análise genética dos embriões, a gente consegue ter, em último caso, os óvulos doados, mas é um problema que a sociedade vai ter que conversar e tem outras questões ainda que a gente vai viver que impactam diretamente a economia. Para a gente poder ter reposição da população, a gente precisa ter 2,1 filhos por família. E hoje, vários países não têm essa reposição. Tem alguns locais críticos, Japão, Coreia do Sul, Israel, alguns países da Europa já passam por isso. Então, o Estado, nesses países, ele já paga tratamento de reprodução humana para os casais, porque se você não repõe a população, quem é que vai pagar a aposentadoria daqueles que se aposentaram? Quem é que vai ser a força de trabalho e a produção daqueles países? Muitos têm trazido imigrantes, têm trazido pessoas de fora para suprir essas posições, que gerou uma série de outros problemas. Então, o Brasil não está longe de acontecer da nossa taxa de reposição não ser mais a ideal. E em algum momento eu vejo que o governo vai ter que colocar políticas públicas de reprodução humana e a gente já se antecipou a esse movimento, né? A gente tem todo um ecossistema aí em reprodução, a Mãe Vitaminas faz parte, é um braço disso, onde a gente pode fornecer um produto que ele tem, é uma ideia. A Mãe Vitaminas não é uma vitamina, né? A Mãe Vitaminas é uma ideia, é um conceito de que a gente está ali para ajudar quem quer engravidar, dando acolhimento, dando apoio, através, no primeiro momento, de um suplemento e criação de comunidades, outras ideias que a gente tem que são etapas próximas do nosso empreendimento. Agora, quando a gente pensou não só na fórmula,
mas também na metodologia construtiva desse produto para ser comercializado. Agora a gente vai ter uma aceleração imensa de impacto, mostrando para o público feminino todo que existe alguém que está pensando nas dores genuínas da mulher, a gente que construiu uma supervitamina. Como que essa supervitamina, na prática, consegue colaborar com o processo? Porque, pelo que a gente já conversou, tem um lado que é fecundou, não fecundou, engravidou, não engravidou. Outra coisa é engravidou, é o começo de uma jornada. Como que uma suplementação, do jeito que a gente pensou, de uma forma inovadora, de uma forma disruptiva, em tudo, na apresentação, na metodologia construtiva, como que isso impacta, além da mulher engravidar, em termos de nutrição e de qualidade, não só do embrião, mas da vida da criança depois de nascer? Em todos os sentidos, né? A gente tem... Tudo isso está nesse contexto da mudança do estilo de vida que a gente vive nessas décadas para cá. O estilo de vida hoje ele é muito pior do que foi décadas atrás, embora tenha uma mudança já de pensamento nisso. E a alimentação é um desses pontos. A gente vê alguns países, como os Estados Unidos e o Brasil também não está muito distante dessa realidade, altos índices de obesidade, alimentação de alimentos ultraprocessados. Então, componentes básicos da dieta, vitaminas são um desses componentes, acabam faltando. A gente acaba tendo deficiência desses nutrientes. Ferro, vitamina D, cálcio, e por aí vai. Tem muitos outros, ômega 3. E esses nutrientes todos impactam demais na formação da criança, porque entram outros conceitos médicos aí, para não alongar muito. Tem um conceito que chama epigenética, que é o efeito do meio ambiente sobre os nossos organismos. E quando a mulher está grávida, o meio ambiente daquele embrião, daquela futura criança, é o próprio organismo da mãe. A mãe é que vai nutrir aquela criança através da placenta e não só através disso. Todas as emoções que a mãe sente, o que ela passa, o que ela cheira, o que ela sente, o que ela vê, as músicas que ela ouve, as emoções que ela vive, aquilo tudo impacta na formação da criança. E as vitaminas não são diferentes, elas estão ali trabalhando na epigenética também. Como que aquilo vai fazer a vida toda daquela criança? E mais, se ela estiver grávida de uma menina, aquela menina tem ovários. Aqueles ovários daquela menina, que ainda é um feto, ainda é um embrião, vão impactar no neto daquela mulher que está grávida, nos netos daquela mulher que está grávida. Então a gente está falando de pelo menos 2 gerações para frente. Se for homem, o cromossomo Y é o mesmo. O meu cromossomo Y vem do meu tataravô lá para trás. É o mesmo Y. Do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, tataravô é o mesmo. E vai ser dos meus filhos, dos meus netos homens que eu tiver, todos vão ter o mesmo cromossomo Y. Então tudo que eu passar na minha vida e que vão impactar na minha genética também vai ser passado para frente. Por isso que a gente insiste tanto na qualidade de vida, em ter uma vida regrada em todos os sentidos, inclusive na nutrição.